Porque se o consumismo ele tem entrado dentro das nossas igrejas, a nossa forma de prestar culto a Deus também é de forma consumista. Então nós chegamos em um culto como esse, nós sentamos nessas cadeiras e estamos bem, né, Pedro? Mas aquilo que nós queremos é: eu vim para receber. Filipenses 2, verso 5, estou na NVI. Filipenses 2, 5, quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, fala: eu também. Ah, tem gente procurando. Filipenses 2. Já avisei pro Álvaro que hoje na minha pregação vou precisar do pessoal da rede Chosen aí, mas daqui a pouco eu explico por quê. Vamos lá? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Todos comigo agora? Sim? Diz o seguinte, vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... seja o modo de pensar de vocês o mesmo... Vamos mais uma vez? Vai ficar bem bonito, tá? 1, 2, 3 e... seja... Amém. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor tem nos permitido compartilhar a sua palavra com o seu povo, porque nós temos aprendido cada vez mais com o Senhor e o nosso desejo é que a nossa mente, a nossa forma de pensar seja a mesma do Senhor, que as nossas atitudes, para que nós possamos frutificar, que é o que nós estamos falando, possa ser a mesma atitude que o Senhor teve, teria e terá. É assim que nós pedimos. E se algo de mim sair desse púlpito, que as pessoas possam se esquecer rapidamente, mas se for do Senhor, que elas possam se lembrar para toda a eternidade. Aqueles que recebem, digam amém. Glória a Deus. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Palavras de Paulo em Filipenses 2:5, que foi o que nós acabamos de ler. Mas antes de poder explicar para vocês o que eu quero mostrar a partir do que eu percebi lendo essa palavra e pensando, né, sobre o tema desse mês, que é frutifique, eu quero começar com uma aula de geografia. E talvez você fale assim: ah não, eu já odiava geografia na escola, agora aqui também. Eu sou professor de geografia e dentre vários temas que a gente aprende na geografia, talvez um dos mais famosos, e talvez você se lembre ao estudar, foi a Revolução Industrial. Quantos aqui se lembram de estudar a Revolução Industrial na escola? Alguém sabe falar onde aconteceu? Não foi França, dou-lhe uma. Inglaterra, a pastora está afiada ali, gente, ó. Foi no Reino Unido. E no século XVIII, aconteceu algo que mudou a história da humanidade, pastor Wesley. Máquinas foram colocadas para trabalhar no lugar daqueles que faziam trabalho, homens e mulheres, como eu e você. Naquele tempo, ainda no século XVIII, muitas pessoas, por causa da Revolução Industrial e por todos os avanços que aconteceram por causa das máquinas, perderam seus empregos, tiveram que mudar da zona rural para a zona urbana. Mas esse é outro assunto que eu posso explicar qualquer outro dia para vocês. Mas o que eu quero que você entenda, e daqui a pouco vai fazer sentido, que naquele período, as pessoas antes da Revolução Industrial, elas compravam seus produtos que eram feitos de forma manufaturada. Alguém fazia aquele produto e as pessoas compravam. Por causa disso, os produtos eram limitados, o tempo para a entrega era bem maior do que o que nós temos hoje, e as pessoas acabavam comprando apenas aquilo que elas precisavam. Então, eu preciso de uma roupa, então eu vou em uma costureira, peço para ela fazer a minha roupa, era como eles faziam naquele tempo, e eu vou comprar apenas aquela roupa. Mas a Revolução Industrial trouxe uma nova ideologia. E talvez esse seja um dos maiores perigos que a igreja brasileira do século XXI tem vivido atualmente. Se chama consumismo. A ideia do consumismo é necessariamente, agora, ao invés de eu comprar apenas o que eu necessito, agora eu compro aquilo que eu quero comprar. E tem vários queros nesse ideal ou nessa ideologia. Então, ao invés de eu chegar e ter aquela roupa, aquele tênis específico, eu chego em uma loja hoje, né, fazendo merchan lá na Carina Calçados, e tem um monte de tênis.
E talvez você vai lá, ou está só passando por lá, você nem queria comprar, você nem precisava de um tênis. Mas aquela propaganda, a promoção, você precisa comprar, te atrai, né, Anderson? A pessoa vai lá, entra, aí o Anderson conversa com ela 5 minutinhos, ela sai lá com 10 sacolas. Parecendo uma centopeia, você nem tem tanto pé assim. A pessoa anda um pouquinho pelo centro na época dos dias dos namorados, das mães, e talvez ela está pensando em comprar um presente certo, mas na hora que ela chega lá, ela já começa a mudar tudo completamente que ela tinha planejado, porque a ideia do consumismo para nós é uma realidade. Senhor, mas o que você está querendo dizer com o que você leu? Enfim, o que eu quero explicar para vocês aqui essa noite é que a igreja brasileira, não só economicamente, tem sido afetada pelo consumismo. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Não só na ideia econômica, mas também nas nossas relações e em tudo nas nossas vidas. E é aqui que eu quero iniciar a minha pregação dessa noite. Daqui a pouco vai fazer sentido com: tenha em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Porque se o consumismo ele tem entrado dentro das nossas igrejas, a nossa forma de prestar culto a Deus também é de forma consumista. Então nós chegamos em um culto como esse, nós sentamos nessas cadeiras e estamos bem, né, Pedro? Mas aquilo que nós queremos é: eu vim para receber. Pouquíssimas vezes nós nos deparamos com o pensamento de que nós estamos aqui num culto como esse para poder entregar, para poder dar. E isso é uma estratégia da ideologia do consumismo. Porque nós pensamos que é só propaganda, é só dinheiro, é só loja, mas não é uma forma de pensar. E como essa arte maravilhosa que o Lucas fez aqui, ó, já não tem mais nada a ver com a revolução industrial. O que nós precisamos é de uma revolução mental. Será que você pode cutucar alguém do seu lado e falar assim, ó, tem uma revolução na sua forma de pensar? A pergunta que eu faço para vocês é: o consumismo, ele entrou também na sua fé? Pensa um pouco. Quantas vezes você vem no culto disposto a levantar suas mãos sem que o ministro de louvor pedisse: levante suas mãos? Quantas vezes você chegou mais cedo para poder orar, para poder fazer um momento de preparo, ajudar a irmã Tereza a organizar, a arrumar? Quantas vezes nós fizemos isso? A realidade, queridos, é que isso está tão dentro de nós que nós nem mesmo percebemos. O que nós queremos é chegar, sentar, já está tudo pronto, as luzes já estão preparadas, a fumaça já começou ali a ser soprada no ambiente, a música está legal, agora eu preciso assistir o culto. Vocês estão comigo ainda? Aí eu faço a pergunta de novo: será que o consumismo não entrou também na nossa fé? E perceba que de tantas ideologias que o mundo nos oferece e nos apresenta, talvez essa seja a menos falada, e é que mais afeta a igreja brasileira do século 21. Porque nós estamos, e eu estou falando nós porque eu me incluo, tá? Pouquíssimos dispostos a ofertar e muito desejosos em receber. Então eu quero profetizar algo na sua vida: que esse ano, ou a partir desse dia, você não receba nada de ninguém, mas você tenha para poder ofertar. O problema é receber essa palavra. Não, mas eu quero receber. Chave Pix, não, a minha chave está aí já. O áudio está cantando a dele ali, gente. Nós estamos dispostos a receber, mas pouquíssimos dispostos a dar. Tenham em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. A pergunta que nós podemos fazer nesse momento é: como é que Jesus pensava então? Se o que eu preciso, como você está falando, Simei, talvez essa seja a pergunta e essa seja a questão. Se o que eu preciso é pensar como Cristo pensava, como é e o que é que Cristo pensava? Deixa eu te falar, todo pensamento de Jesus, se você for ler depois nos versículos seguintes, é alguém que tinha tudo, mas decidiu abrir mão daquilo para poder servir. A igreja brasileira precisa de homens e mulheres, deixa eu te falar, essa palavra é para você, tá? Precisa de homens e mulheres dispostos a servir nesses dias.
Eu sei que talvez você veio no culto dessa noite, você queria uma palavra de bênção, e Deus vai me dar e tudo, e querido, se Deus quiser isso vai acontecer com você, mas você precisa entender que isso não é a prioridade do reino de Deus. Enquanto muitas igrejas estão pregando que se você entregar o dízimo, você vai ser próximo, vai reinar, e vai ter uma casa, e vai ter um carro, e vai ter aquilo, a famosa teologia da prosperidade, nós estamos aqui nesse púlpito, dispostos a pregar o evangelho de verdade. E o evangelho de verdade diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu vos aliviarei. Eu achei que você ia dar um glória. Eu vou repetir mais uma vez: os que estão cansados e sobrecarregados, venham até Jesus e Ele vai te aliviar. Mas depois disso ele faz: agora pega a sua cruz e me segue. Ainda tem glória aí? Vocês conseguem entender como nós estamos tão acostumados a palavras de bênção e o nosso glória sai fácil, mas na hora que a gente começa a apertar um pouquinho o evangelho de verdade, o glória é difícil de sair? Agora, se você realmente está entendendo o que eu quero te dizer, eu quero fazer um desafio para você. Por isso que eu disse que eu precisava da rede Chosen. Mas se você que não é da rede, ou não se sente parte, porque você está convidado, quiser fazer também, eu quero te desafiar a não ficar sentado nessa cadeira. Eu quero que você ouça essa palavra hoje sentado no chão. Só quem quiser, tá? Quem está nos visitando, não se sinta desconfortável de não fazer. Tem vários e vários contextos. Quem está de saia também não é aconselhado. Pessoal do louvor pode sentar aqui, ó. Espalha aí. A minha missão hoje aqui é fazer você sair daqui se sentindo desconfortável. Está desconfortável aí sentado no chão? Daqui a pouco vai ficar para quem falou não. João 13,14 fala o seguinte: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Fala comigo, uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz. Palavras de Jesus Cristo. Sabe por que eu pedi para que você sentasse no chão, queridos? É para começar o desconforto. Porque nós somos uma igreja, e eu me incluo nisso, vou dizer isso repetidamente, estamos muitíssimos confortáveis com a nossa posição. Nós desenhamos uma ideia de homens e mulheres cristãos que são crentes de banco. Deixa eu te falar, o Senhor está te chamando para poder servir nesse tempo. Não tem mais espaço para você sentado nessas cadeiras. Porque aquele ao qual nós confessamos como Cristo e Senhor, Ele abriu mão do seu assento, colocou uma toalha ao redor da sua cintura e começou a lavar os pés. Mas sabe o que nós como igreja estamos querendo fazer nesses dias, pastor Mauro? Lavar as mãos. É bem mais fácil. Porque quando eu lavo as mãos, elas estão limpinhas, daqui a pouco talvez eu receba até um presente, porque as mãos podem me oferecer algo. Mas quando nós começamos a lavar os pés, sabe o que ele pode oferecer? Mau cheiro. Quando nós começamos a abaixar, a sentar no chão para lavar os pés, sabe o que os pés podem nos oferecer, Lucas? Um chute, uma má impressão, uma má visão. Como igreja brasileira, nós não estamos dispostos a nos sentirmos desconfortáveis. É por isso que nós temos perdido o nosso espaço em todos os âmbitos da cultura do mundo. Pensa na política, por exemplo. E eu nem estou aqui para poder falar direita, esquerda, mas para todo lado que você olha, não tem alguém que de fato nos represente como igreja brasileira. Pensa na educação. Pouquíssimos homens e mulheres de Deus estão dispostos a entrar dentro de uma escola e enfrentar tudo que está acontecendo lá, a enfrentar ideologias, a se posicionar contra tudo que está acontecendo. Por quê? Se há algum tempo atrás, até mesmo nas artes, como eu conversava com o pastor Wesley, era a igreja que decidia o que poderia passar em um filme e o que não poderia. E hoje em dia, quando você menos espera, tem uma cena brutal na sua frente e na frente dos seus filhos que você nem imaginava. E quando não é assim, é apenas aquela ideia de você fica desconfortável. Já viu? É e não é, não sabe se é, se não é.
Nós estamos acostumando mal, porque nós estamos muitíssimo confortáveis. Vocês estão felizes ainda? Agora, preste atenção. O que é que Jesus pensa? Jesus pensava como servo. Cutuca alguém e fala, como servo. Todo o seu pensamento estava baseado em como ele poderia servir. Jesus desceu do céu, abriu mão de toda a sua glória, pisou na terra, habitou entre nós pensando, como eu posso servir? E muitos de nós temos o pensamento, como eu posso ser servido? Qual é o culto mais legal para eu poder ir? Qual é o horário ideal para eu poder ir no discipulado? 6 horas da manhã eu estou a mimir. Não vai dar. Estou falando de mim, queridos. Porque eu acho que mais ninguém faz isso aqui, somente eu. Jesus, quando nós olhamos para a palavra em Marcos 10:43, diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 24:45, pois quem é o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega os seus servos da sua casa para lhe dar o alimento no tempo devido? Quem é esse servo fiel? Será que tem homens e mulheres fiéis ao Senhor aqui? Para poder servir no tempo correto? Por que é que nós ainda não estamos fazendo? Por que é que você não tem usado aquilo que Deus, Lael, colocou na sua mão ainda para poder abençoar tantas pessoas? Por que é que nós não temos usado aquilo que nós recebemos de Deus para poder compartilhar com outros? Porque o que o Senhor colocou nas suas mãos é muitíssimo precioso. E cada um de nós temos algo muito precioso para poder compartilhar com outros. O problema é que nós não temos fé. E talvez você fale assim, Simei, mas eu tenho fé em Jesus. Não estou falando de fé em Jesus, estou falando fé em você mesmo. Você não acredita que pode. Você acha que o seu salário não é suficiente. Você acha que a sua casa ainda é pequena demais. Você precisa ter uma casa maior. O seu carro é velho demais para poder carregar as pessoas. Na hora que tiver um carro novo, talvez eu dou uma carona. Sabe quando nós vamos começar a fazer isso, queridos? Com essa mentalidade? Jamais. Porque o Senhor já entregou tudo o que nós precisamos para poder ter uma vida de piedade, é o que diz a palavra em Pedro. Ele já nos deu. E para não parecer uma palavra tão dura assim, eu gostaria que você olhasse para a pessoa do teu lado e falasse assim, o Senhor já te deu o que você precisa, meu amigo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você não é menos ungido, menos usado, não tem menos talento. Deixa eu te falar, começa a entender aquilo que você tem na mão. O que você tem na mão? 5 pães e 2 peixes? Usa isso, pelo amor de Deus. O que você tem na mão? É apenas uma moeda? Pega ela e usa para a glória de Deus. O que você tem na mão? Apenas os dedos? Usa eles então. O problema é que a gente olha para nós e fala, eu não consigo. O que eu queria mesmo é ter a sabedoria do pastor Wesley, porque aí sim eu poderia pregar. Pergunta para ele quanto tempo ele estudou. Aí a gente olha para grandes pessoas e a gente está na época da internet, né? Famosos, vários seguidores, mas a gente não vê o começo da caminhada. A gente não vê o início da trajetória. A gente quer a fama e o sucesso, mas o processo, nem pensar. Vocês estão confortáveis? Agora, para não parecer que é só bater, fala para alguém assim, ó: aquele que não serve, não serve. Vou deixar você pensar um pouquinho, porque talvez foi confuso. Aquele que não serve, serviço, não serve. O que nós precisamos é de homens e mulheres que passam a acreditar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E quando eles entendem isso, Aninha, sabe o que eles fazem? Servem.
Nós precisamos, queridos, começar a perceber que o nosso Deus é de fato tudo que nós cantamos, o Deus de obras completas, que vai fazer se cumprir na hora certa. Mas até a hora certa chegar, nós continuamos confiando no Deus de obras completas e naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. No Novo Testamento, a gente encontra mais de 100 vezes a expressão uns aos outros. Mais de 100 vezes. E esse é o ministério mais desonrado de todos, o ministério do uns aos outros. É quando nós saímos do centro e nós deixamos outros ocuparem aquele lugar. O ministério de servir. 59 vezes são comandos explícitos sobre como nós devemos nos relacionar, amar, servir, suportar. 59 vezes. E nós pouquíssimos damos atenção a isso. Um tempo onde a igreja é uma igreja que serve. E enquanto nós como igreja não começarmos a entender isso, queridos, outros estarão fazendo no nosso lugar. Enquanto nós não aprendermos, comunidade Aprisco, a sermos uma igreja acolhedora, que abraça as pessoas que chegam, outras pessoas de outros lugares vão estar conquistando essas pessoas. Elas vão entrar e sair, vão embora, nunca mais voltam. Porque o que nós precisamos é aprender a servir. Gálatas 5,13 diz: pelo amor, servis uns aos outros. 1 Pedro 4,10, cada um, e eu quero que você preste atenção nisso, cada um, essa palavra é só para mim, gente? É só para a pastora Aline? Cada um, então somos todos nós, amém? Cada um exerça o dom que recebeu para servir, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Talvez muitos estejam esperando um chamado especial. Talvez está esperando na madrugada um anjo descer e falar: faz, meu filho. Deixa eu te falar, pouquíssimas vezes isso vai acontecer. Só em casos muito especiais mesmo. Tem que ser Deus, senão não tem como. Mas pouquíssimas vezes serão. Na maioria dos casos, esse chamado já veio. Pensar como Cristo pensa. E como Cristo pensa? Ele pensa como um servo. Você pode olhar para alguém e falar assim: seja servo, como Cristo era servo. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração alguns escritos. E eu gostaria de forma prática ler algumas cartas, que foi o que eu intitulei. E se você está com o seu celular aí, eu gostaria que você pegasse ele, abrisse um bloco de notas, ou um grupo no WhatsApp que você tem lá, só você, minhas coisas, meu grupo, sei lá. O meu é meus grupos, minhas coisas, eu e eu, literalmente eu. Anota isso em algum lugar. Se eu falar alguma coisa aqui que for para você, você vai ter que anotar: preciso melhorar nisso, ou preciso fazer isso. Vocês estão comigo? Amém? A primeira carta que o Senhor colocou no meu coração, e eu gostaria que você entendesse antes de escrever, que Jesus é um modelo de cada carta a seguir, amém? Não é o Cibei. Nós estamos imitando aquele que é o maior servo de todos, amém ou não amém? Aleluia, foi Jesus quem viveu isso primeiro. Primeira carta, eu intitulei: aos maridos. Aos maridos, sirvam vossas esposas. Sirvam oferecendo o amor que lhe é devido. Aos maridos, sirva respeitando e honrando-a. Sirva fazendo tarefas que você não gosta de fazer.
Aos maridos, sirva sendo sacerdote do seu lar, orando por e com ela. Aos maridos, sirva também com as suas finanças. As esposas, sirvam vossos maridos. Sirvam-o sendo submissas. As esposas, sirvam o seu marido sendo carinhosa e amorosa. As esposas, sirvam o vosso marido orando por e com ele. Sirvam sendo auxiliadora idônea, sem ocupar o lugar que ele deve exercer. Sirvam com o que ele gosta de receber. E quem é casado já me entendeu. Aos pais, sirvam seus filhos. Sirva sendo exemplo de homem e mulher de Deus. Aos pais, sirva discipulando-os. Não deixe que o mundo discipule eles. Aos pais, sirva seus filhos, também disciplinando-os. Porque se você não corrige em casa, outros farão. E de uma maneira que você não gostaria. Aos pais, sirva tentando sempre entendê-los, por mais difícil que seja. Aos pais, sirva ensinando-os a ler e orar todos os dias. Todos os dias. Talvez seja um dos ministérios mais cansativos uns aos outros. Porque ser pai é o ministério da repetição. E a gente se acostumou a um mundo que a gente não gosta de repetir. Aos pais, sirvam seus filhos. Aos filhos, sirvam seus pais. E eu não estou falando só para adolescente aqui agora. Sirva seus pais obedecendo-os em tudo. Sirva seus pais respeitando-os em todos os momentos. Sirva seus pais ajudando-os nas tarefas e na organização da casa. Sirva dizendo sempre a verdade, por mais difícil que pareça. Sirva entendendo que eles querem sempre o seu bem. Também é difícil ser filho, mas nós também somos chamados a servir nossos pais. Vocês estão comigo ainda? Aos líderes, sirva seus liderados. Álvaro, Daniel, sirva seus liderados. Sirva sendo gentil em suas conversas e reuniões. Sirva sendo exemplo no caráter. Aos líderes, sirva permitindo que eles se pareçam mais com você. Sirva instruindo e dizendo a verdade em amor. Porque a gente fala, eu sou sincero, só que às vezes a gente está cometendo um sincericídio. A gente está matando em nome da verdade. Aos líderes, diga a verdade em amor. Aos líderes, sirva mostrando que você também tem falhas e que você não é um super-humano.
E talvez esse seja um ponto mais camuflado da história da igreja. Líderes que querem fingir que são super-homens. Nós não somos. E os nossos liderados precisam saber disso, para que eles queiram nos seguir. Aos liderados, sirva seus líderes. Tem alguém que é liderado aqui? Que tem um líder para poder seguir? Sirva seus líderes. Sirva honrando-os com suas palavras. Fala para ele o quanto ele é importante. Faz toda a diferença. Aos liderados, sirva atendendo os pedidos da sua liderança. Obviamente, aqueles que não ferem a palavra de Deus. Se tem respaldo na palavra, faz. Se não tem, você está abrindo um precedente para não fazer. Aos liderados, sirva intercedendo pelos seus líderes. Talvez seja uma das coisas que nós mais precisamos como líderes. Pessoas que estejam orando por nós. Não é verdade, pastor Mauro? Sirva semeando na vida dos seus líderes. E quando eu falo semeio, talvez você pense só em dinheiro, né? Mas você pode semear de N formas. Semear a palavra, semear um abraço, semear companhia, semear uma refeição. Aos liderados, sirva se permitindo ser discipulado. Deixa eu te falar, dê abertura para o discipulado. Não tenta viver sozinho, não, vai ser mais difícil. Né, Pedrão? Já estou quase no fim. Aos trabalhadores, que você achou que não ia ter, né? Sirvam seus patrões. Sirva chegando no horário certo. Aos trabalhadores, sirva não falando mal dos seus patrões pelas costas. Sirva agradecendo por ter um trabalho, ao invés de reclamar do trabalho que tem. Aos trabalhadores, sirva fazendo mais do que lhe foi pedido. Fica até às 6 hoje, fica até às 7 se precisar. Sirva orando por aqueles que pagam o seu salário. Porque se ele quebrar, você vai junto. Tem trabalhador aqui? Aos empregados, eu sei que tem patrão aqui e eu sei que tem gente que vai me assistir. Sirva os seus funcionários. Sirva pagando-lhes o que é justo e não o que o mercado estipulou. Sirva dando feedbacks honestos. Não é só para agradar e motivar. Tem que ser verdadeiro. Sirva sendo verdadeiro com quem trabalha com você. Sirva pensando no bem-estar físico e mental da equipe que trabalha para você. Porque se ele não estiver bem, consequentemente a sua empresa também não irá. Sirva fazendo o que outros patrões não fazem. O que os outros patrões não fazem? Eles não dão café? Vou começar a dar um café. Sirva fazendo o que os outros não fazem. E por fim, dentro de muitas cartas que eu poderia escrever, a igreja. Sirvam uns aos outros. Sirva sendo família verdadeira de Jesus na terra. As pessoas precisam de uma referência de uma igreja verdadeira. Elas têm olhado para todos os lados e não encontram pessoas que resplandecem a glória do Deus vivo na terra. Sirva para os namorados e noivos como igreja, casando e tendo filhos que servem ao Senhor. Porque se vocês não tiverem filhos, os do mundo terão.
e a próxima geração será corrompida por eles. Sirva tendo paz com todas as pessoas, crentes e descrentes. Se você tem algum inimigo, você não está vivendo o evangelho da maneira correta. As pessoas podem te odiar, mas você não pode odiar elas. Eu sou prova viva disso. Tem muita gente no futebol que não gosta do CIMEI, mas eu não posso não gostar delas. Não é o que o meu mestre me ensinou. Sirva cumprindo os propósitos coletivos da igreja. Tem oração coletiva? Faz. Tem jejum? Faz o jejum. Isso também é servir. Sirva sendo igreja dentro e fora das quatro paredes. Principalmente, adivinha? Fora. Sirva adorando e amando Jesus de verdade. A pergunta que eu faço é: vocês estão dispostos a servir? Porque servir, como vocês sentados no chão, é desconfortável. Porque eu preciso abrir mão do meu conforto, do meu orgulho, do meu ego. E aí eu faço menção à canção do Juliano Souza, né? Ah, Jesus, quebra o meu orgulho, faz-me olhar para a cruz. Nós precisamos de um coração como o de Jesus para poder servir. Sem o coração dele, queridos, nós não conseguiremos. Romanos 12:10 diz: amai-vos sinceramente uns aos outros, preferindo-vos em honras de outros. Preferindo os outros do que a si mesmo. É ilógico, porque o mundo consumista está falando: pega para você, assume para você, compra, adquire, você não precisa, mas pode ter. Mas Jesus está falando assim, em favor do outro, em favor da sua família, em favor dos seus filhos, em favor da sua esposa, em favor de mim. Nós não conseguimos fazer sozinho. A mente de Cristo não é um esforço humano, é obra do Espírito Santo em nós. E se talvez até aqui você está sentindo desconfortável, pensando: como eu vou fazer tudo isso? Deixa eu te dar uma boa notícia. A obra do Espírito Santo em nós nos capacita para nos tornarmos servos como Jesus é servo. Ah, gente, eu achei que você ia estar feliz com essa notícia, porque até aqui eu só bati. Eu vou dizer mais uma vez: a obra do Espírito Santo de Deus em mim e em você nos capacita para poder sermos servos como Jesus é servo. Ah, Jesus, o Senhor é lindo. Pedro pôde reconhecer quem Jesus era quando acessou o trono do Pai e ouviu o próprio Deus falando: Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Já parou para pensar nisso? Jesus reuniu-se com os seus discípulos, perguntam: quem eles dizem que eu sou? Um profeta, Elias, João Batista que ressuscitou. Mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? De repente Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente Jesus fala assim: ó, isso não saiu de você, só pode ter vindo do meu Pai. É Deus quem nos convence de quem Jesus é, e é Jesus quem nos mostra quem nós realmente somos. Vou dizer mais uma vez: Deus convence a nós de quem Jesus é. Então quando você lê a sua palavra, é Deus te mostrando: Jesus é isso, tá, filho? Não é aquilo que as pessoas estão ensinando lá de fora. Jesus é isso aqui que você está lendo. E de repente, quando nós olhamos para essa palavra e nós começamos a enxergar o que Jesus fez e como Ele faz, quem Ele é, Jesus começa a falar: agora eu te mostro quem você é. Você é filho. Você não é desprezado, você é amado. Você não é desonrado, você é honrado.
Você não é órfão, você tem um pai que caminha todos os dias com você. Você não é autossuficiente, você tem um pai que cuida de ti. Mateus 16, 17. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, foi o que Jesus disse. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Sabe qual que é a boa notícia, queridos? A mesma revelação que Pedro pôde receber, nós também podemos. Se bem, mas mesmo, olha o que diz em Hebreus, e se você for crente você vai dar um glória. Hebreus 10, 19 e 20. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Verso 24. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós hoje, pecadores como somos, pudéssemos acessar o trono do Pai. Há um novo e vivo caminho para nós podermos chegar até a Deus. E esse caminho tem nome, se chama Jesus Cristo. E eu me lembro de uma canção antiga que diz assim: oh, leva-me à sala do trono, pelo novo. Você conhece essa canção? Pelo sangue de o eterno. Ah, Jesus. Você pode colocar sobre os seus pés? Oh, leva-me a pra ti. Oh, leva-me a pra te adorar, pra ti pra ti. Nós também servimos ao Senhor com a nossa adoração. E um novo e vivo caminho foi aberto para que nós pudéssemos chegar até a Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos e que você se lembrasse daquilo que Jesus fez por você até aqui, Lucas. Se lembre daquilo que Jesus fez por você até aqui. Eu gostaria que você se lembrasse das mãos furadas. Eu gostaria que você, com os olhos fechados, se lembrasse do crânio esmagado por uma coroa de espinhos. Eu gostaria que você se lembrasse do sangue escorrendo por um madeiro e de braços abertos o Senhor se entregando por mim e por você. Porque o véu foi rasgado e agora nós podemos acessar o santo lugar. E como diz uma canção, Yeshua é o acesso à sala do trono. Yeshua é o acesso à sala do trono. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai.